E o salário? Oi, gente! Tá no ar nosso episódio sobre tecnologia da informação. Carreira, profissão, salário. A gente quer te ajudar a se conectar mais com essa profissão ou não, vai depender de você. A gente quer que você conheça mais a fundo sobre tecnologia da informação. Antes de mais nada, compartilha esse vídeo, deixa teu like, ativa o sininho, manda aí pro teu crush que você acha que quer tecnologia da informação. Eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a descobrir. Pois é, gente, tem TI em tudo que podemos imaginar. Inclusive, se você está vendo esse episódio agora, é por conta da tecnologia da informação. E para conversar sobre isso, para bater esse papo, convidamos Marcelo Fernandes, que é coordenador do curso de tecnologia no Centro Universitário Uniesp, e também Diogo Cardoso, que é formado em sistemas para a internet no IFPB, fez estágio no Acerte durante o curso e depois de se formar foi convidado a continuar como colaborador externo. Hoje faz mestrado em TI no IF também, não é isso? Com ênfase em aprendizagem de máquina e visão computacional. Então sejam muito bem-vindos, meninos. Obrigado. Aproveitar que eu dei quase o currículo aqui, praticamente todo, do Diogo. Como é que foi quando você chegou assim no TI? Você sempre soube que queria essa área ou você foi se descobrindo à medida que o tempo foi passando na tua vida? Eu acho que desde criança, assim, era pirralhinho, então eu gostava de mexer com computador, internet. Na época lá da internet discada ainda, que a gente ouvia aqueles modems. E muito com influência dos meus pais também, ia incentivando. E à medida que eu ia pesquisando na internet, ia descobrindo coisas novas, ferramentas novas, linguagens novas, ia buscando conhecer mais. E aí, meus pais foram, assim, tem esses cursos aqui, tenta fazer para você aprender melhor. Então foram os teus pais, na verdade, que te mostraram aí as possibilidades. Eles colocaram o terreno propício ali, mas também muito da curiosidade minha de ir procurar. Então, trabalhei com, não sei se você conhece, tipo, Visual G, Portugal, assim. Eu não conheço, não. São linguagens bem básicas, assim, bem para você aprender mesmo algoritmo. Sim. E criancinha mesmo ia mexendo. E aí despertando a curiosidade também nisso e foi desenvolvendo. Até que eu cheguei na universidade e aí lidei direto com o TI mesmo. E gostou? Gostei. Identificou de cara? Sim, a gente... Que era aquilo, assim, pra tua vida? A gente passa uns perrengues às vezes assim, mas faz parte do dia a dia, né? Mas é uma área que eu gosto muito e que eu me identifiquei, enfim. É isso. Marcelo, conta um pouquinho mais sobre você também. Até chegar a ser coordenador, acho que o caminho foi longo, né? Foi um caminho longo, mas a minha história é bem diferente. Na verdade, eu cheguei no curso de computação como uma parcela dos meus alunos chegam, zerado, assim, sem saber muito o que esperar do curso. Quando eu estava decidindo vestibular, eu sabia que eu queria alguma coisa na área de exatas. E aí, olhando as opções para computação, muito em alta, né? Uma tendência. Isso já faz tempo, mas já se falava que era a área do futuro, né? E aí decidi fazer computação, mas quando eu cheguei lá, foi na Federal que eu fiz, né? A Universidade Federal da Paraíba. E cheguei no curso para ver a aula de algoritmo, foi uma coisa bem diferente para mim. E a gente sempre pega turmas desniveladas, é comum isso, né? Você sempre tem alunos que já sabem, como aqui o colega já falou, né? Já por conta própria já foi pesquisando alguma coisa, brincando com alguma linguagem. Eu cheguei realmente sem saber absolutamente nada. E muitos alunos chegam assim mesmo. Ficam um pouco até receosos porque tem outros colegas que já sabem alguma coisa. Mas enquanto coordenador a gente passa a tranquilidade que o curso começa do zero, né? Então saber alguma coisa sempre é bom, mas não quer dizer que quem não sabe ainda vai ficar para trás. Ou seja, eu não sei nada, sei menos um de TI. Posso entrar no curso tranquilamente? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, o que há de pessoas fazendo transição de carreira hoje não está no gibi, né? Então, as nossas turmas lá no Uniesp, por exemplo, eu acredito que 30% a 40% de alunos são alunos já formados, mas não estão felizes na sua área por algum motivo, né? De repente salário, de repente porque realmente não acham interessante a área de tecnologia e tem essa curiosidade, mas muitos buscam a gente para migrar para a área de tecnologia. Então são alunos de todas as áreas que você imaginar, saúde, já tive alunos que eram bancários, todos os exemplos a gente encontra, todas as áreas a gente encontra exemplos de pessoas que migraram de carreira.
E voltando um pouquinho, né, para minha história, eu fui, de fato, cheguei no curso de Ciência da Computação da Universidade Federal, fiz minha graduação, sempre fui um estudioso, mas, como eu disse, não tinha conhecimento prévio na área de tecnologia. Fui me encontrando durante o curso, né? Busquei me envolver, fui pesquisador do Laboratório de Aplicações de Vídeos Digitais da UFPB, o LAVID, acho que o colega conhece, né? Conheço. E lá me encontrei um pouco mais. Na época, o hype era tecnologias para TV digital, padrão brasileiro de TV digital. Aí eu fiz o meu mestrado nessa área, meu trabalho em conclusão. A gente entende um pouquinho sobre isso. Pois é. Eu trabalhei, inclusive, meu mestrado foi um aplicativo para desenvolvimento de aplicações para TV digital que eu testei com a TV Cabranco. Olha só. Estava na minha tese, registros, né? Então eu tive muito contato com TVs, fui na Globo do Rio, inclusive, no antigo Projac, né? Eu visitei, eu ainda não fui, não. Participei de debates. Foi bem legal, porque a área de TV ela é uma área multidisciplinar, né? Tem a parte de tecnologia, tá envolvida. Temos um setor só de TI na TV, inclusive. Para quem também quer imaginar, meu Deus, eu posso trabalhar na TV? Você pode. Qualquer empresa, assim, a maioria das empresas, né, hoje em dia, precisam desse setor dentro, né? Sim. Tem alunos daqui que estudam comigo para graduação lá no Unesp, né? Olha aí. Vocês falaram sobre algoritmo e eu me lembrei. O Enem utiliza de um algoritmo, né, que é a TRI. A gente já falou sobre isso aqui também no videocast, mas eu queria que vocês esmiuçassem o que é essa ferramenta, né? Como é que funciona, assim, na visão de quem mexe, de fato, com algoritmo? Vocês conhecem essa ferramenta, TRI? Faz muito tempo que eu Teoria fiz de resposta ao item? Não, faz muito tempo que eu fiz o Enem. Eu sei que é um cálculo que vai fazer em cima das questões, os pesos e tudo mais. É até uma coisa meio nebulosa para os estudantes, né? Fica aquela dúvida de como é que vai ser o valor, né? Mas, no fundo, é um algoritmo ali que vai calcular com base em todo mundo, né? Claro, eu não estou dentro do MEC, mas assim, né? Que vai calcular ali como é que está sendo o desempenho naquelas questões. Basicamente, acho que é nesse Desculpa, sentido. só repetindo, a pergunta é o que é um algoritmo eu queria ou saber como é o algoritmo do Enem? Um algoritmo. Sim. Não, eu tinha entendido isso, na verdade. Aqui, né, que é exatamente isso, professor. Tá. Ele calcula ali, se você acertou o maior número de questões foram fáceis, é porque você sabia, né? E aí errou uma difícil. É basicamente isso. Mas vamos lá, vamos recapitular um pouquinho. O conceito de algoritmo é muito simples de se explicar, na verdade. É simplesmente um conjunto de passos não ambíguos, né? Você pode considerar uma receita de bolo um algoritmo. Então é basicamente um sim, não. Ou é isso ou não é. É isso? Passos, uma sequência de passos que diga como resolver um problema, uma tarefa. E aí quando você vai para o lado computacional, a gente consegue passar isso para um computador, por meio de linguagem de programação. O algoritmo não fica em cima do muro. Não, assim, se ele for bem feito, né? É claro que a gente não vive num mundo perfeito, há falhas, né? Mas conceitualmente ele precisa não deixar ambiguidades, para que não tenha, enfim, chegue num deadlock, digamos assim, né? Num cenário que você não consiga descobrir por onde seguir, né? Por exemplo, eu vou fazer um bolo, né? Aí você tem que deixar muito claro eu sei que eu preciso de juntar os ingredientes, eu sei que eu preciso ter uma sequência ali de quebrar ovos, jogar farinha e tal, mas dizer as quantidades corretamente, até a ordem de fazer isso faz muito. Os secos com os secos, os líquidos com os líquidos. Por isso que às vezes a nossa avó faz um bolo que fica perfeito e a gente vai tentar fazer em casa e fica horrível, né? Porque a gente não seguiu o algoritmo direitinho. Qual a importância da TI, professor? Ela realmente está em tudo? É uma infiltrada? Eu vejo ela hoje, mais do que nunca, no nosso dia, assim, desde que a gente está na palma da nossa mão, a gente tem um computador, talvez 20 anos atrás, ou até menos, né? A gente não tinha essa quantidade de ferramentas, de máquinas e da informação na nossa mão. Então, você vê hoje no celular, você vê hoje na televisão, numa lâmpada, numa geladeira, e tudo aquilo trabalhando em conjunto, tudo aquilo gerando dados e se comunicando com a internet, enfim, com servidores, e isso vai definindo quem você é também. Então, redes sociais, e tudo isso vai estar junto, e a gente está cada vez mais dentro da informação, da informática. Eu acho que separar o ser humano da informática talvez seria uma coisa até catastrófica, né? Assim, você pararia o mundo. Porque sistemas bancários, comunicação, tudo gira e depende disso. Então poderíamos dizer que a gente molda a TI, mas a TI também nos molda?
É isso? Com certeza. Eu penso que sim, porque à medida que ela vai avançando, ela vai evoluindo, a gente vai lidando de maneiras diferentes. Então, por exemplo, tem esses aplicativos agora, essas redes sociais que são bem mais rápidas de você, né? Que você vai fazendo o swipe para cima assim, que gera até um vício ali em você. A gente não tinha isso antigamente, a gente não tinha essa forma de interagir com o computador. Então, à medida que a informação foi evoluindo, foi proporcionando para a gente essas ferramentas, né, a gente vai mudando a forma de interagir. Né? Namoros não são mais assim, você vai no barzinho e conversa com a menina. Não, às vezes você fala pelo Instagram, né, pelo Facebook ali, enfim. Complementando aqui o que foi falado, né? Tem uma área da computação que hoje é antiga, inclusive, né? Na verdade, muitas coisas que se falam na computação hoje como hype, né? Que está em alta, na verdade é bem antigo. O próprio IA é bem antigo, Isso. né? Mas tem uma área que é a computação ubíqua e pervasiva, né? Que ela já estudava essa questão dela. A computação, ela está em tudo de tal forma a se tornar imperceptível e tão natural a ponto de fazer parte do ambiente e a gente nem notar mais. Essa questão dos sensores distribuídos no ambiente, sensores e atuadores, né? Uhum. E aí ela integrada a IoT, né? Internet das Coisas. Então tá tudo dentro desse contexto. E também essa máxima de que a computação não existe por si só, ela é uma área meio, né? Então ela está em todas as áreas, ela tá na saúde, está na administração, ela está sempre como uma ferramenta potencializando todas as demais áreas. Então por isso que a gente está em todo canto, né? Por isso que tem tanta oportunidade de emprego, né? Porque é necessário computação em todas as áreas. Por falar em área, é um universo de possibilidade, né? Como vocês estão falando. Mas, para quem ainda não sabe muito sobre o curso, quais as áreas de atuação, assim? Perfeito. Quando os alunos me procuram de ensino médio, eu gosto de fugir um pouco de nomes de cursos e pensar em termos de carreira, né? Porque os cursos são, né? O mais famoso é a ciência da computação, que é o bacharelado, né? Existem tecnólogos como sistemas para a internet, são um pouquinho mais curtos, né? Sistemas, análise e desenvolvimento de sistemas, né? Na verdade, tem vários cursos da área não há outra área que tenha tantas opções de curso como computação. Isso até confunde a cabeça do aluno. É sopa de difícil. letrinhas, né? Exato, exato. Eu até critico um pouco, eu acho não precisar de tanto curso assim. Eu acho que você traz as especializações muito para dentro das graduações. E fica difícil até escolher um pouco que caminho seguir, porque falta às vezes até maturidade para o aluno. Mas, pensando em termos de carreira, né? Aí você tem carreiras a seguir como a própria área de inteligência artificial, né? Você tem a área de desenvolvimento de software, que se você for destrinchar mais, dentro dela vai ter subcarreiras, né? Desenvolvedor de software front-end, desenvolvedor de software back-end, né? Você vai ter a área de dados, que você pode trabalhar com engenharia de dados, ciência de dados, né? Analista de dados. Então são possibilidades, é o que não faltam. Todas elas, a gente pode dizer que são aquecidas, pagam bem. E, na verdade... São promissoras. São promissoras, né? E tem aquelas que são as que estão mais no hype, né? Que a gente pode destacar mesmo, acredito que é a parte de IA. Mas quando você vai para o mercado, hoje um desenvolvedor de software, né? Ele não fica desempregado. Não. Muito pelo contrário, há um déficit gigante de profissionais, né? As empresas estão ali sempre coladas na gente, na academia, né? As instituições que têm uma boa articulação, né? Para juntos a gente desenvolver formações de curta duração, acelerar a formação dos alunos, estágios, para que a gente consiga diminuir essas lacunas que existem, porque tem muita vaga ociosa. E o salário? Então, também é uma área muito boa do ponto de vista de remuneração, né? A gente costuma dividir as carreiras na área de tecnologia em níveis, né? Você tem ali o estagiário, depois que você entra na empresa, você vai entrar como um júnior normalmente, né? Aí depois vai para um pleno, depois para um sênior, depois você pode virar um tech lead, um gerente, enfim, né? Mas assim, de forma geral, né, desde os estágios a gente já tem remunerações que costumam ser um pouco acima da média quando a gente compara com outras áreas, né? A gente consegue encontrar estágios de 1.200, 1.600, programas de trainee que você vai, quando junta benefícios, é muito melhor do que alguns empregos por aí que a gente encontra, né? Como empregos no comércio, né? Já vão pagar bem melhor. Por exemplo, eu conheço programas de trainee que chega a pagar quase R$3.000 para um aluno que é recém-formado, né? Que ainda não está tão maduro. E aí quando você vai amadurecendo um pouco mais, sai de um júnior para um pleno, para um sênior, aí o salário pode ir para 7, 10, 15, vai depender muito da especialidade, da empresa que você está.
Isso. Mas os salários, eu sempre já vi contra-cheque de 15 a 20 mil reais fácil, assim, na área. Dos sonhos, né? Rapaz, dos sonhos esse contra-cheque. Contigo foi assim também? Digo por experiência minha, assim, participei de alguns processos seletivos na época de universidade, né, como para estagiário, e era em torno disso também. Você tinha, às vezes, estagiário ganhando aí 1.000, 1.200, que talvez seja uma realidade diferente de outras áreas. Diferente de jornalismo, inclusive. Pronto, então, né? Mas, assim, claro que tem... à medida que você está dentro de uma empresa, aquilo te ajuda muito, porque você já está dentro daquela cultura, a empresa você já está sendo formado ali dentro. Então, acaba que quando termina o seu curso, ou até às vezes antes, quando baixa um pouquinho... Você já é contratado, né? Porque a empresa não vai jogar fora... Claro que não. Talentos, dons. Exato, né? Que levou tempo para você aprender. E assim, oportunidades tem a rodo, né? No Brasil e fora também, né? Tanto presencial quanto remoto. Então, tem um leque de oportunidades e nas mais variadas áreas. Claro que, como o professor falou, inteligência artificial agora está mais em alta. Mas às BI. vezes, ir para onde não está tão em alta é onde você vai encontrar realmente o caminho. Ou eu estou enganada? Porque acaba que, assim, tem aquelas... O desenvolvimento de software, né, que é aquele mais tradicional. Então, se você aprende aquilo dali, acaba que aquela é uma base, você vai concordar comigo, né? Isso te joga para outras coisas. Acaba que para você fazer uma transição, por exemplo. Então, se eu sou desenvolvedor de software, para eu ir para uma inteligência artificial ou para um BI... talvez vai ser mais simples, né? E quando a gente talvez faz... você se destaque mais naquilo também, né? Porque você já tem aquele background ali, o conhecimento, né? Enfim. Sem entrar muito em termos muito técnicos, né? Porque eu achei que para o grande público, para o aluno de ensino médio que vai escutar isso aqui, a gente diz na área de tecnologia que tem algumas áreas que para achar o profissional é que nem achar mosca branca, é difícil, né? E realmente, aí o que acontece? Você falar algo que faz muito sentido. Tem algumas tecnologias, até tecnologias legadas, que são tecnologias antigas, que está saindo, está entrando em desuso, mas só que ainda existe gente que usa. O analógico paga-se também muito é tecnologia, bem. Né? Não deixa de ser, só que é uma tecnologia mais antiga, né? Exatamente. Por exemplo, tem algumas empresas que usam algumas linguagens de programação mais antigas. COBOL, né? Um programador COBOL, ele ganha muito bem, porque você... Eu tô rindo, mas nenhum, eu não sei é só um nome de uma linguagem que existe, né? Muito antiga, assim. Muito antiga. Que não, se você for entrar numa empresa que vai fazer um projeto do zero, vamos começar um projeto de software hoje aqui, não vai usar isso, tá? Mas só que tem sistemas antigos, bancos que usam ainda. E só que as instituições de ensino não formam mais ninguém que programa em COBOL, por exemplo, que a gente está dizendo. Então, assim, como você bem disse, algumas tecnologias que tem pouca gente que sabe lidar com ela vai pagar muito bem, porque é a lei do mercado, né? Oferta e demanda. Exatamente. Contudo, tem algumas tecnologias também, se entrar... Vou dar exemplo aqui, tá? Linguagem de programação Java, depois aí vocês pesquisem sobre isso. É uma linguagem que já é antiga, mas tem um mercado gigante. Praticamente todas as instituições de ensino ensinam isso, mas ainda assim tem lacuna de profissionais no mercado. Ainda falta. Até ainda às vezes falta. Não sei se isso acontece lá. Às vezes é uma confusão com os alunos assim, porque é uma linguagem muito antiga, já está ultrapassada, vamos usar uma outra linguagem mais nova. Mas os professores sempre dizem, não, essa linguagem aqui ela é importante, ela é utilizada muito. É um tema interessante. Eu acho que a gente pode até... Uma proposta aqui. Acontece muito na nossa área, ela é muito dinâmica. Então, todo ano estão desenvolvendo um negócio novo. Não dá para parar de estudar. Se você pegar um ranking não. das 3 linguagens que mais bem pagam no mundo, não é nenhuma dessas aqui que a gente está falando. Eu estava, por curiosidade, pesquisando sobre isso. Se vocês quiserem depois pesquisar, aí tem uma linguagem chamada Rust, que é a que mais bem paga no mundo hoje. Tem a linguagem Go, que também é a segunda que mais bem paga. Segundo o ranking que eu vi aí, tá? Não lembro o nome agora. Mas são linguagens que a gente não está nem ensinando nas universidades de forma geral. Lá no Uniesp a gente faz alguma iniciativa com uma extensão por fora, às vezes, para tocar em algum tema desse que é muito novo, né? E que aqui as empresas estão começando a usar um pouco mais. Mas assim, a gente tem essa questão. As nossas grades curriculares, elas têm um dinamismo muito grande, porque
vez por outra, a tecnologia está mudando, a gente tem que se adaptar. O profissional de tecnologia tem que ser muito antenado, gostar de estudar, porque as coisas estão sempre mudando. E o curso dos seus sonhos está no Uniesp, inclusive Ciências da Computação. E sabe o que mais tem lá? Professores capacitados, focados no seu desenvolvimento e uma infraestrutura maravilhosa para você alavancar ainda mais na sua carreira. Os alunos do Uniesp estão super preparados para o mercado de trabalho, porque no Uniesp o seu futuro vale mais. Inclusive, marca uma visita que eu tenho certeza que vocês vão amar aquela estrutura. E olha, gente, o nosso vlog de hoje é de dar inveja a qualquer um, porque eu fiquei com inveja quando eu vi e editei esse vlog. É o seguinte, Ariel Dias vai te mostrar do que eu tô falando. Oi, meu nome é Ariel, eu sou engenheiro da computação e vou mostrar um pouco para vocês de como é que é a minha rotina de trabalho. Sou desenvolvedor e líder de equipe em uma empresa americana. Iniciei minha trajetória como desenvolvedor em 2019, atuando como estagiário em uma startup no setor jurídico em Recife, enquanto conciliava os estudos na faculdade com o trabalho. Atualmente, meu dia a dia é dividido entre desenvolvimento de software, suporte aos colegas de equipe e participação em reuniões de alinhamento com outros líderes da empresa. Como o meu trabalho é remoto, tenho a flexibilidade de trabalhar de onde eu estiver, o que me permitiu passar o último ano viajando pela Europa. Fora do expediente, aproveito para explorar os pontos turísticos dos lugares em que me estabeleço com minha esposa. Entre os destinos que já visitamos estão a Torre Eiffel, o Coliseu, Mykonos, Machu Picchu, o Big Ben, entre outros locais incríveis. Ao todo, já passamos por mais de 14 países. Agora eu tenho que ir, porque eu vou participar de uma ligação. Fala se não bateu invejinha. Porque no último ano, meu trabalho me permitiu viajar pela Europa. É sobre isso também, né? O TI tem essa facilidade de você trabalhar de onde estiver. Ou estou errada? Certíssimo, né? Inclusive, de 2 semanas para cá, lá na Uniesp, a gente conseguiu fazer uma ponte com a empresa da Califórnia e a gente fez uma seleção com os alunos que o principal requisito era saber inglês. Tem que ser fluente, né? Falar bem mesmo. É uma empresa que trabalha... Não é só Rai Lorena, não. Tem que saber não, falar. tem que saber... Assim, depende muito do que você vai fazer na empresa, né? Nessa vaga especificamente, é uma vaga que você ia ter que falar bastante com o cliente, então tem que saber realmente se expressar bem. Para algumas outras posições, eu acredito que para ser desenvolvedor de software mesmo, dá até para ser um inglês médio. Acredito que dá para ser um inglês médio. Mas se você for lidar com o cliente, dependendo da função que você vai desempenhar, aí tem que ser um inglês. Perguntaram, por exemplo, qual era o seu nível TOEFL, né? Que é uma prova que se faz para medir a capacidade do inglês da pessoa. Então, assim, a gente reuniu todos os alunos que tinham conhecimento em inglês, a gente fez uma seleção prévia e depois passamos para o pessoal que faz, os recrutadores da empresa fazer uma entrevista. Então, isso é uma realidade muito, muito próxima da gente. Não só de trabalhar remotamente, mas de trabalhar remotamente para uma empresa do exterior. Porque a nível de Brasil, você pode trabalhar remotamente aqui em João Pessoa para uma empresa de São Paulo, né? Isso. Mas também pode trabalhar aqui em João Pessoa para uma empresa da Califórnia, como é o caso dessa, e ganhar em dólar, né? Que aí fica mais legal ainda, né? Mais atrativo, né? O Ariel é o que a gente chama de nômade digital, né? Nômade Isso. digital. E é bem comum nessa área, no caso, né? Vocês conhecem, então, você conhece também? Eu conheço, tenho experiências com colegas que trabalham com empresa na Suíça, mas continuam morando aqui, porque a qualidade de vida é boa, não quer sair e tal. Mas também tenho colegas que já foram para Portugal, a própria empresa tem um programa para levar, né? Não só a questão do trabalho remoto, mas a gente também tem muitas empresas que fazem um programa de contratação e levam você para lá. Então, por exemplo, tem esse colega que ele foi trabalhar em Portugal e a empresa deu toda a assistência para ele ir para lá, para ele viajar, para ele se estabelecer durante um período de tempo. Enfim, então tem essas possibilidades também, né? Não apenas o remoto, mas também de você ir para um outro país, ganhar em dólar, enfim. Tanto no Brasil, trabalhando para empresas do Brasil também. Sim. Então é bem flexível, né? Tem para todo mundo, para todos os gostos. E a maioria das pessoas que estão nessa área são homens, né? Eu venho percebendo isso, vocês dois que estão aqui. O vlog também foi feito por um homem. Essa é uma área mais masculina mesmo? Isso tem algum porquê? Tem espaço para mulheres também? Tá, ótima pergunta. As áreas exatas como um todo, eu acredito que tem mais mulheres que homens, né? Mais mulheres? Aliás, eu falei errado, mais homens do que mulheres. Né? A área de exatas como um todo, se você for para engenharias,
Mas assim, especialmente na área de computação, há um movimento muito legal das mulheres, né? Lá na Unesp a gente tem um grupo que é o Turmalinas Tech. Recentemente a gente fez também um evento, né? Elas organizaram todo o evento, não era só para mulheres, as mulheres organizando um evento de tecnologia para mulheres e homens também, né? Que quisessem participar. E a gente tem mais homens do que mulheres, mas eu fico feliz em dizer que essa proporção tem diminuído, né? Ainda tem que avançar bastante, ainda eu não sei dizer um número para você, eu não tenho uma pesquisa para, seria um chute se eu falasse. Mas o que eu sei eu quando me formei tinha 2 meninas na minha turma. Na tua, tinha quantas, Diogo? Eu acho que tinha mais ou menos isso, 2 ou 3, 4, talvez, mas se formaram 2, assim. Hoje, nas turmas do Unesp, eu vejo que é um número bem maior do que esse, mas ainda é um número que é bem menor quando comparado ao número de homens. E você vê na área de computação um incentivo gigante para a participação das mulheres, né? Porque a questão de você ter multiplicidade de visões dentro da área de tecnologia, ele é muito importante, né? Porque quando a gente desenvolve um produto, a gente desenvolve um software, ele vai ser usado por clientes que são pessoas diversas. E se você tem só a visão de um homem, por exemplo, muitas vezes fica faltando outras visões para acrescentar a usabilidade. Enfim, é importantíssimo, né? E existem programas de incentivo diversos, assim, tanto da Sociedade Brasileira de Computação, fomento, né, a grupos de mulheres para poder fazer pesquisa, até mesmo para se apoiarem, né, por serem minoria, estarem mais próximas. A gente tem um grupo Turmalinas Tech que elas são as meninas, né? Turmalinas foi criação, o nome foi elas que criaram, né? E elas se juntam, elas produzem eventos, elas organizam cursos, né? organizam cursos. Nessa parte no começo do ano, né? No começo do ano, a gente conseguiu uma verba com uma empresa parceira e demos bolsas para as meninas do grupo, que a gente ensinou programação para 80 meninas carentes de escolas públicas, né? Então, assim, existem diversas iniciativas nesse tipo e a gente está sempre muito próximo, que é importantíssimo. Primeiro porque há um déficit de profissionais na área. Então, a gente precisa de mais gente, precisa trazer mulheres. Tem vaga, mas não tem gente, né? Exatamente. Pulando até para o mercado de trabalho, para empresas, existem empresas, inclusive, que têm seleção exclusivamente para mulheres. Sim, então, perfeito. tipo, aqui só vão ter mulheres, a gente vai fazer a seleção com base nisso. Então, é uma tentativa, inclusive, das empresas, não só das instituições de ensino, de aumentar a quantidade feminina nas salas de aulas, mas também dentro da própria empresa. Isso que o professor falou. Verdade. Ter visões de mundo diferentes. Né? O homem vai ter a visão de um jeito, né? Nós vamos ter, você vai ter de outra forma. E, na hora de desenvolver, isso é extremamente importante. Então, empresas hoje já fazem isso. Assim, se você procurar no LinkedIn vagas de desenvolvimento, você vai ter vagas para mulheres. Então, é um processo seletivo só para elas. Já é uma tentativa das empresas também trazer mais mulheres para isso. Tem sido comum em vagas de estágio lá do Unesp, de empresas parceiras, reservar metade, vamos supor, tem 30 vagas, reserva metade só para mulheres. Tem sido bastante comum. Isso é importante, é muito importante. Diogo, quais os desafios da carreira? Nossa, são tantos. Todo dia é um diferente, né? Eu acho que é você estar sempre se atualizando. Querendo ou não, por mais que você foque num nicho, numa linguagem, enfim, seja desenvolvimento de sistemas, inteligência artificial, mas você precisa buscar se atualizar, entender novas tecnologias, novas formas de fazer, estar aberto a discutir com outras pessoas, enfim, em buscar sempre estar evoluindo. Né? E tá bem aberto a isso, que faz parte da nossa profissão, faz parte do nosso dia a dia. Acho que esse é um dos principais desafios, é isso. Não se estagnar, né? Realmente um desafio. É uma ótima pergunta, porque é muito comum a gente romantizar a área, né? A gente vê, né, um vídeo aí, o camarada viajando pela Europa, né? A gente acaba romantizando um pouco a coisa e acha que é só isso. Mas há o outro lado da moeda, né? Para ser um profissional que recebe um salário de 15, 20 mil reais, que tenha a confiança de uma empresa de trabalhar remotamente, né, você tem que entregar. Tem que entregar resultado. E para entregar resultado você tem que ser bom, tem que conhecer efetivamente. Então tudo isso é possível, desde que haja um comprometimento e estudo efetivamente, né? Não é só entrar no curso e achar que vai passar ali de todo jeito nas disciplinas. Esse profissional não vai ser absorvido pelo mercado. Agora, o profissional que se dedica, que estuda efetivamente, que bota a mão na massa, não vai faltar oportunidade. Isso é para todas as áreas, né? Sem dúvida. Curioso que é o primórdio,
principal ali de característica para se ter para poder evoluir. Qual é o futuro da TI? É revolucionário? É aceitável? É o hoje? É o quê? Qual é o futuro? Bom, essa pergunta é filosófica, né? É difícil aí pra gente responder. A gente pode trabalhar futurologia aqui, mas assim, o que eu acredito que a gente não tem nem ideia. Porque a gente pode falar várias coisas aqui e ser super surpreendido daqui a 10 anos. Eu vi no Fantástico carros já voadores, em teste. Sim, 2026, sim. Comercialização já. Sim, sim. Então assim, meu Deus. Quem diria que antes da pandemia, a gente ia ter as inteligências artificiais, né? Os chats inteligentes aí, como a gente tem hoje, que trazem Exato. Não, eu não ia nem tão longe, assim. Eu ia pegar o exemplo, né? Antes das IAs generativas, o chat GPT, só se falava de metaverso, né? Isso. Todo mundo achava, o metaverso, aí a Meta, né? Que era o antigo Facebook, eles fizeram um evento lançando, né? Vamos mudar de nome e tal. Ninguém viu esse negócio chegar direito ainda, e aí chegou a IA generativa, tomou a frente. Porque existe a inovação e existe o mercado, né? Quando você tem inovação que não encontra um modelo de negócio, às vezes ela fica para trás, né? Isso aconteceu diversas vezes. A gente viu isso acontecer diversas vezes ao longo da história, né? É uma coisa, né? A viabilização dessa ideia é completamente Exatamente. diferente. Então, assim, do ponto de vista de o que a tecnologia é capaz de fazer, eu acho que a gente se surpreenderia, porque a gente vê, né, essas coisas aí, pega a IA, pega a robótica, junta as duas coisas, a gente vamos ser substituídos pelas máquinas já, né? Então a gente tem esses cenários apocalípticos que a gente fica vendo, né? Parece filme, mas eu acho que é sempre bom ter o pé no chão de que a gente tem que manter o foco de que o bom profissional ele sempre vai ser necessário. E de que a gente tem que aprender a lidar com essas coisas, né? Fala-se muito a IA vai substituir os profissionais. Hoje o que é mais claro, pelo menos o que a gente pode afirmar hoje, né, é que o IA, as pessoas que não aprenderem a lidar com a tecnologia, com a inteligência artificial, elas vão ficar para trás. Isso aí é bem claro, hoje em dia todo mundo concorda com isso. Substituição já é uma coisa que ninguém fala assim abertamente sobre isso ou concorda 100% sobre isso, não. Pode até acontecer no futuro, não dá para dizer que não vai acontecer. Talvez existem muitas possibilidades de automatizar processos por meio de tecnologia que poderia substituir trabalhos mais manuais, mas os trabalhos de cunho mais intelectual, né, que envolve mais o raciocínio, isso aí é um pouco mais difícil, porque a IA ela é muito poderosa, mas por enquanto ela está mais como um apoio a essas pessoas do que como uma substituição. Isso que é importante, assim, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 5, 10 anos, meu Deus, já é quase nebuloso, assim. O importante é para quem está querendo entrar na área, quem está querendo trabalhar com isso, é entender que você precisa se situar nessa área de modo a conseguir se adaptar. Não adianta você ser totalmente engessado, aprender uma única coisa, porque fatalmente talvez você seja substituído, né? O importante é você saber lidar, ter uma boa base, um bom fundamento, mas está pronto para essas alterações, você ser meio maleável. E aí, à medida que a informática, a tecnologia for evoluindo, naturalmente você vai migrando. Talvez hoje você vá estar trabalhando como desenvolvimento de software, mas à medida que for evoluindo, você consegue ir evoluindo junto, você consegue ir crescendo junto, né? Então, o importante é você ter essa base, saber que não vou focar só numa coisa específica. Eu tenho que estar, até de certo modo, vendo o meu ambiente ao redor aqui, o que está acontecendo, para eu estar pronto para essas mudanças. Porque futurologia a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Enxergar todos os lados do copo e não só o que eu estou vendo de frente, né? É muito por aí. Eu queria que vocês dessem uma palavrinha para quem está aspirando aí a área de vocês. Então, cada um, Marcelo, Diogo, do seu jeito mesmo, para dar uma motivação pro pessoal. Pode falar para essa câmera aqui, ó. O pessoal que está aí interessado na área de tecnologia, né? O que eu posso dizer é que é uma área que não vai decepcionar vocês, né? É uma área encantadora, é uma área onde a coisa de fato acontece. É dinâmica, ela é surpreendente, tem 1000 possibilidades, né? O esforço ele é recompensado, né? Quando eu digo isso, eu estou falando em termos de salário, condição de vida, né? Você vai estudar muito, mas você vai ter um retorno por isso, né? Que muitas vezes tem áreas fantásticas que a gente vê que são
áreas que também precisam que você estude bastante, mas às vezes o pessoal se forma e fica um pouco frustrado com a remuneração, com o retorno. Então, você tem muitas carreiras a seguir dentro da área. Então, vem estudar com uma boa instituição de ensino que possa lhe mentorear bem, que possa fazer um network adequado para que você entre rapidamente no mercado e que você vai, de fato, desenvolver sua carreira e não vai se arrepender. Diogo? Bom, eu acho que para quem está querendo entrar nesse mundo da TI, quem está vendo as oportunidades, as vagas de trabalho, os salários, enfim, vá de cabeça, mas procure uma instituição. Eu acho que você fazer um curso é muito importante. Eu digo isso, tive a experiência de ainda cursar a ciência da computação também. Uma parte é diferente, totalmente diferente de você aprender um tutorial no YouTube. Então, você ir para uma instituição, você ter bons fundamentos, isso vai fazer uma boa base, vai te proporcionar para que você possa crescer e você possa ser um bom programador, um bom desenvolvedor, um bom analista de sistemas, para que você vá subindo na sua carreira e, claro, com muito esforço, com muita dedicação, com muito estudo. Não é fácil. No nosso dia a dia a gente lida às vezes com frustrações, enfim, mas acaba que quando você resolve os problemas é muito satisfatório. Então, você ver uma pessoa utilizando a sua solução, você ver aquilo que você fez ali na prática, seja numa empresa, num banco, num hospital, enfim, ver ela funcionando e atingindo pessoas de verdade é muito massa. Então, esse é o caminho, né? Você ir para a instituição, compreender muito bem, saber que se você se esforçar bem, você estudar, se dedicar, é um caminho muito bom a seguir. Então, assim, o que eu tenho para dizer é isso, né? Se esforcem e procure principalmente uma instituição de ensino que vai dar um bom guia para você saber para onde você vai. Diogo, Marcelo, muito obrigada. Isso. Eu adorei a presença de vocês aqui. Acho que o pessoal que assistiu também entendeu como é que funciona a profissão e se energizou também, né? Se já era isso que estava em mente seguir. É isso, gente. Quer ficar por dentro desse e de outros assuntos que envolvem o Enem? É só seguir a gente nas redes sociais, @lavemOEnem, ou então através da nossa plataforma, lavemOEnem.com.br. Curtiu? Compartilha esse vídeo, ativa o sininho, deixa teu like e até o próximo episódio. Cheiro!